Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula na disciplina Desenvolvimento de Software 1, eu irei continuar o assunto filtragem baseada em conteúdo. Eu irei especialmente mostrar para vocês a implementação da atividade que eu havia deixado na videoaula passada. Vale a pena a gente relembrar a diferença entre filtragem colaborativa e filtragem baseada em conteúdo. Pessoal, na filtragem colaborativa, a ideia principal é encontrar usuários similares ao usuário-alvo. Ou seja, encontrar usuários que possuem perfis similares. De modo que os itens que o vizinho ou que o usuário similar ele avaliou no passado, esses itens poderão ser recomendados para o usuário-alvo. Tudo bem, pessoal? Certo? Então essa figura aqui, ela ilustra a ideia que está por detrás da filtragem colaborativa, onde, onde nós temos aqui um usuário-alvo para qual será recomendado um item, e aqui do outro lado tem o usuário similar ao usuário-alvo. Observem que ambos os usuários, no passado, eles leram artigos, né, os mesmos artigos, e provavelmente eles devem ter avaliado esses dois artigos com uma boa avaliação, certo? E aí, o usuário vizinho, ele pode ter lido um determinado artigo e ele pode ter avaliado esse artigo com uma avaliação boa, artigo que não fora lido pelo usuário-alvo. Dessa forma, a filtragem colaborativa deverá recomendar esse artigo para o usuário-alvo, porque possui um perfil similar ao usuário-alvo. O perfil similar ele vai ser obtido através da similaridade que existe entre o usuário-alvo e o vizinho. E essa similaridade ela é obtida através de métricas de similaridade que vocês já aprenderam, né, como implementar. Aqui do outro lado, no lado direito da tela, a gente observa a filtragem baseada em conteúdo. Na filtragem baseada em conteúdo, um usuário ele leu um determinado artigo e aí a filtragem baseada em conteúdo ela vai recomendar para o usuário-alvo artigos que sejam similares ao artigo que o usuário leu no passado. Tudo bem? Então, para realizar essa recomendação, a filtragem baseada em conteúdo ela vai procurar encontrar artigos similares aos artigos que o usuário ele leu no passado. Por exemplo, vamos supor que o usuário ele acessou determinadas páginas web e essas páginas web elas foram adicionadas no histórico de navegação desse usuário. E aí a filtragem baseada em conteúdo ela vai justamente identificar páginas de páginas web similares às páginas que o usuário ele leu no passado, similares aos sites que esse usuário acessou no passado. De modo que ao identificar páginas similares, essas páginas serão recomendadas para o usuário-alvo, beleza? E para identificar as páginas similares, o, o algoritmo de filtragem baseado em conteúdo ele vai usar métricas de similaridade, as mesmas métricas que vocês já aprenderam a implementar. Agora tem um detalhe importante que vale a pena relembrar. Na filtragem baseada em conteúdo, para que seja possível ao algoritmo detectar os itens similares através de cálculo de similaridade,
esse cálculo, ou, ou o algoritmo de filtragem, ele leva em consideração o conteúdo do item. Por isso que é chamado de filtragem baseada em conteúdo, certo? Então, o conteúdo ele é levado em consideração para calcular essa similaridade, beleza? Então, por exemplo, quando eu falo de conteúdo, vamos supor, né, que o usuário ele tenha lido uma página que, que aborda é, o tema inteligência artificial, que fala sobre aprendizagem de máquina, esse artigo, certo? Então, o conteúdo do artigo, né, fala sobre aprendizagem de máquina. Provavelmente, no conteúdo desse artigo, vai ser possível encontrar palavras relacionadas à aprendizagem de máquina, como machine learning, né, aprendizagem, é, algoritmos de aprendizagem de máquina, tudo bem? E aí, o algoritmo de filtragem baseado em conteúdo, ele vai justamente verificar se em páginas, em determinadas páginas, em determinados artigos, existe, né, termos, os mesmos termos que foram, que fazem parte dos artigos que esse usuário ele já leu, por exemplo, certo? Então, o que acontece? Existem métricas que permitem mensurar a quantidade de vezes que um determinado termo foi encontrado num texto, certo? Por exemplo, o TF, né? É a frequência do termo. Então, vamos supor, né, que nesse artigo aqui tenha várias vezes, né, seja encontrada a palavra aprendizagem de máquina. Então é possível mensurar a frequência com que essa palavra ela é encontrada no texto. E esse valor numérico ele pode ser usado justamente para calcular a similaridade entre as páginas, né? Da mesma forma, em determinadas páginas, essa métrica ela pode ser usada para mensurar a frequência que um determinado termo é encontrado na página, certo? E aí através dessa quantificação da quantidade de termos que são encontrados no texto da página, é possível calcular a similaridade entre os artigos. Vocês devem lembrar que eu falei também, eu usei como exemplo o aplicativo Pandora e eu ressaltei que esse aplicativo ele contrata músicos, né, profissionais com sólida formação em teoria musical para que essas pessoas elas analisem as músicas e especialmente analisem as características da música no que tange a ênfase que determinados instrumentos eles aparecem na música, ou a ênfase que determinada melodia, determinado tipo de melodia aparece na música. E a partir disso, essas características elas são representadas através de valores numéricos, que permitem que seja possível, conforme vocês estão vendo aqui, né, seja possível calcular a similaridade entre as músicas, certo? Aqui, ó, essa tabela exatamente ela mostra a ênfase que determinados instrumentos musicais eles são apresentados nas músicas. Então observem que o instrumento musical se refere a um conteúdo, certo? A um conteúdo. E essa é a grande ideia que está por detrás da filtragem baseada em conteúdo. Explorar exatamente os detalhes, as características dos itens, diferente da filtragem colaborativa, especialmente da filtragem colaborativa que implementa baseada em item, que também tem a ideia de identificar itens que são similares. No entanto, esses itens eles são considerados similares a partir das avaliações dos usuários, né? A partir da avaliação que o usuário
ele fez com relação a um determinado item, beleza? Então, eu tinha deixado uma atividade para vocês, né? Desenvolvam um programa Python para recomendação de música baseado em conteúdo que leve em consideração as características musicais e sonoras. Para isso, use o cálculo da distância euclidiana ou Manhattan. O programa também deverá apresentar uma explicação do motivo da recomendação. Então, essa atividade, ela é, na verdade, a implementação desse exemplo de implementação de filtragem baseada em conteúdo que eu passei para vocês. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês a minha implementação. Ela está bem simples, para não complicar muito. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu código. Deixa eu dar um zoom. Beleza? Bom, então o que vocês estão vendo aqui, ó? Eu procurei aproveitar o código anterior, o exemplo anterior. Então aqui eu tenho aquele dicionário de usuários, que foi usado na filtragem colaborativa, que mostra as avaliações dos usuários com relação aos itens, as bandas de música, né? Certo? E aqui eu tenho um novo dicionário que eu chamei de Music. Esse novo dicionário, ele se caracteriza por ter as músicas, certo? E para cada música, observem aqui, ó, tem a ênfase, né, que um determinado instrumento ele aparece na música. Exatamente a implementação daquele dicionário que eu mostrei, né? Tá aqui, ó. Esse dicionário aqui que eu mostrei na aula passada. Tá aqui, ó, Music. Certo? Então, eu implementei esse dicionário aqui, né, que mostra a ênfase, né, que determinados instrumentos musicais eles possuem em determinadas músicas. Beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, a primeira música, ó, Dr. Dog. Dr. Dog Fate. Então aqui, ó, o piano, olha aqui, ó, 2.5, vocal 4, beat 3.5, blues 3, guitarra 5, backal vocal 4, rap 1. E a gente observa aqui, né, que dentre os instrumentos, os efeitos sonoros, né, os estilos sonoros, a gente observa aqui que se destacam guitarra, né, se destacam vocal, certo? Vamos pegar aqui essa música aqui, ó. A gente observa que dentre os instrumentos e os efeitos sonoros que se destacam, a gente observa que o rap, ó, ele se destaca, né, um ritmo, né? A gente observa que o beat, ele se destaca, o vocal se destaca, certo? Então, esse dicionário, ele enfatiza o conteúdo da música, beleza? Onde a ênfase do conteúdo é representada através de valor numérico, de modo que seja possível, através desses valores numéricos, calcular a similaridade entre as músicas. Perfeito? Ok. Então, na sequência, a gente observa aqui a implementação da distância de Manhattan, né, a função que calcula a distância de Manhattan, que vocês já aprenderam. Aqui a gente observa a implementação da função que implementa o vizinho mais próximo, né? E aí essa função ela faz uso da função Manhattan justamente para obter o valor de similaridade, a distância, né? Aqui eu tenho a função recommend. Essa função recommend eu não vou usar dessa vez, porque essa função recommend, nesse caso aqui, ela está implementando a filtragem colaborativa. Então, o meu objetivo basicamente é o seguinte: eu quero obter uma lista de itens, nesse caso aqui uma lista de músicas,
que são similares a uma determinada música. Vamos supor que eu tenha, né, escutado a música The Black Keys, Magic Potion. Vamos supor que eu tenha escutado essa música. Ou vamos supor que essa música ela faz parte da minha playlist, que eu tenho, né, adicionado. E aí eu quero receber uma recomendação de músicas similares. Então eu estou passando aqui, ó, o dicionário Music, tá aqui, ó. Né? E aí, através das funções Compute, Anywhere, Neighbor e Mahata, vai ser possível obter as músicas mais similares, certo? Então eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou executar, e aí, ó, a gente observa as músicas que foram recomendadas, beleza? A gente observa que no início da lista ordenada está essa música aqui, ó, tá? A distância dela é 4.5, é a menor distância. E observe também que tem aqui, ó, uma explicação por que essas músicas estão sendo recomendadas, ó. Nós achamos que você pode gostar das músicas abaixo porque elas têm uma batida motriz e possuem vocais e guitarra elétrica. Olha só que legal. E aí, essa explicação que foi colocada aqui, ela foi colocada porque se nós compararmos a música que foi especificada como a música que o usuário colocou na playlist ou que ele escutou, certo? E a primeira música que foi recomendada, a mais similar, se a gente comparar essas duas músicas através do dicionário, é possível constatar que nessas músicas há uma ênfase, ó, observem aqui, ó, na utilização de guitarra, beleza? Há uma ênfase, conforme vocês observaram aqui no resultado, na utilização de efeitos vocais. Olha aqui, ó, 5 para a música que foi recomendada. Beleza? Aqui, ó, para a música que foi especificada, né, se é a música que o usuário gosta, tá aqui, ó, 5. Tá entendendo? E aí, essa explicação ela é legal, né, para que o usuário ele possa entender por que ele recebeu essa lista de músicas recomendadas. Certo? Então, conforme vocês viram, o exemplo é bem simples, é uma implementação bem simples, que mostra a implementação da filtragem baseada em conteúdo. Certo? Nesse exemplo, vocês viram a recomendação de música, mas esse mesmo princípio ele pode ser usado para recomendação de vídeo, por exemplo. Tudo bem? E aí, cada característica, né, nós podemos substituir aqui cada uma dessas características, ao invés de ser instrumentos musicais e efeitos sonoros, por efeitos visuais, por exemplo, né? Efeitos visuais e estilo ou determinado gênero que é observado nos vídeos. Vocês estão entendendo? Né? E aí dessa forma é possível. Isso serve para game também, para jogos. Então, eu vou deixar, né, mais uma atividade, que baseado nesse exemplo que eu passei para vocês, que vocês implementem uma nova versão de filtragem baseada em conteúdo para uma outra aplicação, para um outro cenário. Ok? E aí, a gente continua na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a se ver, né, na próxima videoaula. Um forte abraço.